A principal tarefa do historiador não é julgar, mas compreender, mesmo que temos mais dificuldade para compreender. O que dificulta a compreensão, no entanto, não são apenas nossas convicções apaixonadas, mas também a experiência histórica que as formou. As primeiras são fáceis de superar, pois não há verdade no conhecido, mas enganoso dito francês. Tudo compreender é tudo perdoar. Compreender a era nazista na história alemã e enquadrá-la em seu contexto histórico não é perdoar o genocídio. De toda forma, não é provável que uma pessoa que tenha vivido este século extraordinário se abstenha de julgar. O difícil é compreender. Olá, o tema do vídeo de hoje é a Segunda Guerra Mundial e para produzir este vídeo me baseei no livro Era dos Extremos, o breve século XX e na expressão do autor e historiador britânico Eric Hobsbawm, que vai chamar de Guerra dos 31 anos, o conflito que se inicia em 1914 e continua a partir de 1939, só terminando em 1945. Você entendeu o que eu falei aqui? Pois bem, estamos falando da unificação, de certa forma, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, tendo início lá em 1914 com a morte do herdeiro austríaco e só terminando com as bombas em Hiroshima e Nagasaki em 1945. Ou seja, uma guerra só, a Guerra dos 31 anos. Vamos lá então. Não é possível compreender a Segunda Guerra Mundial sem antes ter entendido o desfecho da Primeira Guerra com a assinatura do Tratado de Versalhes de 1919. E segundo Hobsbawm, esse tratado impôs à Alemanha uma paz punitiva, justificada pelo argumento de que o Estado era o único responsável pela guerra e todas as suas consequências, a tal da cláusula da culpa de guerra, privando-se a Alemanha de uma marinha e uma força aérea efetivas, limitando-se seu exército a cerca de 100 mil homens, privando-se a Alemanha de todas as suas antigas colônias no ultramar. Elas foram redistribuídas entre britânicos, franceses e, em menor extensão, aos japoneses, mas em deferência à crescente impopularidade do imperialismo, não mais foram chamadas de colônias e sim de mandatos. Logo, podemos elencar, como causas da Segunda Guerra Mundial, o próprio Tratado de Versalhes, que leva à ascensão do nazismo na Alemanha, mas não apenas. Temos no pós-Primeira Guerra um conjunto de fatores, entre eles a crise das democracias liberais, a crise de 1929, inclusive tem um vídeo no canal chamado Período Entre Guerras, que fala um pouco sobre isso, e havia todo um clima de desconfiança por parte de alguns países, tanto com o liberalismo e também um temor ao comunismo. Mas como diria Eric Hobsbawm, em termos mais simples, a pergunta sobre quem ou o que causou a Segunda Guerra Mundial pode ser respondida em duas palavras: Adolf Hitler. E antes mesmo de desencadear oficialmente o conflito, iniciaram-se as invasões ou as anexações de territórios, Por exemplo, a invasão da Manchúria pelo Japão, lá em 1931, a invasão da Etiópia pelos italianos em 1935, a intervenção alemã e italiana na Guerra Civil Espanhola de 1936 a 1939, a invasão alemã da Áustria no início de 1938. E diante desse expansionismo da Alemanha nazista e também da Itália e Japão, em 29 de setembro de 1938, reuniram-se na cidade de Munique, na Alemanha, os governos da Itália, da França, da Grã-Bretanha e da Alemanha, na chamada Conferência de Munique. O objetivo desse encontro
era firmar a anexação dos Sudetos, uma região que corresponde a 20% do território tcheco, uma região rica em minérios, né? Detalhe, a conferência não contou com a participação dos tchecoslovacos. As negociações encerraram-se com Hitler aceitando colocar fim às ameaças de guerra feitas, né? Hitler assinou um documento em que afirmava não ter intenção de promover guerra contra os britânicos. Os Sudetos foram incorporados ao território alemão e a Tchecoslováquia foi obrigada a entregar uma parte de sua produção de carvão, ferro e energia elétrica. Com isso, a ameaça de guerra foi temporariamente suspensa. A política de apaziguamento dos britânicos foi conduzida à custa da Tchecoslováquia, né? Que foi fragmentada sem ter sido ao menos consultada sobre seus interesses. No 1º de outubro ali de 1938, as tropas da Alemanha invadiram e anexaram os Sudetos. Agora vamos falar sobre o início da Segunda Guerra. A Conferência de Munique e a política de apaziguamento, no entanto, do ponto de vista retrospectivo, foram um grande fracasso. Pouco menos de um ano, Hitler ordenaria a invasão da Polônia no dia 1º de setembro de 1939, dando início à Segunda Guerra Mundial. A Alemanha exigiu que a Polônia devolvesse a zona denominada de Corredor Polonês e o porto de Danzig. Estes haviam sido perdidos lá durante a Primeira Guerra Mundial, como provavelmente você deve lembrar. Como os poloneses se negaram a fazê-lo, né, o Hitler marchou sobre o país e 2 dias depois, lá em 3 de setembro, a Inglaterra e a França vão declarar guerra à Alemanha. Em 1940, o Hitler ordenou a invasão da Dinamarca, da Noruega, da Bélgica e da Holanda, com o objetivo de atacar a Grã-Bretanha e a França. Ainda em 1940, os alemães atacam a França. Após o ataque alemão, a França vai ficar dividida. O norte, incluindo a capital ali, Paris, ficou submetido diretamente ao controle alemão. E o sul foi administrado por um governo que, inclusive, colaborou com os nazistas. O próximo alvo de Adolf Hitler era a Inglaterra, que era governada naquele período por Winston Churchill. Churchill, ele contou com a Força Aérea Real, que conseguiu conter as pressões nazistas. Foi a primeira derrota de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1941, rompendo com um pacto que foi feito lá em 1939, o chamado Pacto Nazi-Soviético de Não Agressão, Hitler invadiu a União Soviética e era o início da chamada Operação Barbarossa. Aqui Hitler conta com cerca de 4 milhões de soldados e usa a chamada estratégia de guerra relâmpago, né, que consiste em um ataque rápido, pontual, com a intenção de surpreender o inimigo. Você deve estar se perguntando, mas quando que os Estados Unidos entram no conflito e como ficam os blocos durante a Segunda Guerra? Então, os Estados Unidos vão entrar oficialmente na guerra depois do ataque aéreo a Pearl Harbor, né, pelos japoneses em dezembro de 1841. Pearl Harbor era uma base naval estadunidense que era localizada no Havaí. Os japoneses, eles tinham interesse no Pacífico desde o início lá da década de 30. E em resposta a esse expansionismo japonês, os Estados Unidos haviam congelado todos os bens de japoneses, descendentes, residentes em seu território, além de cortar o fornecimento de petróleo para o Japão. Após o ataque a Pearl Harbor, os Estados Unidos declaram guerra. Logo, poderíamos pensar que as 3 causas da Segunda Guerra Mundial foram nazismo, fascismo e expansionismos.
E a critério de organização de lados, a gente pode colocar a Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão expansionista de um lado, formando o eixo que, na verdade, havia sido formado desde o Pacto Anti-Comintern, lá em 1940, que era um pacto contra o avanço comunista da União Soviética, né? O chamado Eixo Roma-Berlim-Tóquio. E do outro lado, em 1941, 42, já tem a formação dos aliados, a Grã-Bretanha, a França, os Estados Unidos e a União Soviética. Início da derrocada alemã. A entrada dos Estados Unidos e da União Soviética, ela vai trazer novos rumos para o conflito. Além de serem derrotados em Moscou, os alemães vão perder na chamada Batalha do Stalingrado, né, que é classificada como o início da derrota dos alemães. O triunfo dos soviéticos contra os alemães teve repercussão mundial aí. O declínio do Reich também foi se dando nas regiões da África. Então, em 1943, os aliados ocupam também a Sicília, desembarcam lá na Península Itálica, derrubam o governo de Mussolini. Mas a operação decisiva mesmo, que vai ficar conhecida como Dia D, o dia decisivo, que corresponde ao dia 6 de junho de 1944, conta com cerca de 150 mil soldados da Força dos Aliados, além de navios de guerra, aviões que desembarcaram na Normandia, norte da França. Esses aliados, eles conseguem libertar Paris e seguem ali para o território alemão. Então, o dia decisivo, né, o dia D mesmo, foi o dia 6 de junho de 1944. Em abril de 1945, os exércitos soviéticos invadiram os subúrbios de Berlim. Adolf Hitler e a sua esposa Eva Braun cometem suicídio. A Alemanha assina sua rendição em abril de 45, mas a guerra não termina, né? Não vai ter fim ainda em abril. A Segunda Guerra vai terminar quando os Estados Unidos, em retaliação, decidem lançar as bombas atômicas em Hiroshima no dia 6 de setembro e no dia 9 de setembro foi lançada uma bomba em Nagasaki, as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. A guerra termina em setembro de 1945, com o Japão devastado, deixando um saldo de aproximadamente 50 milhões de mortos entre civis, militares e mais de 20 milhões de mutilados. E para concluir, nas palavras de Hobsbawm, em resumo, a catástrofe humana desencadeada pela Segunda Guerra Mundial é quase certamente a maior da história. O aspecto não menos importante dessa catástrofe é que a humanidade aprendeu a viver num mundo em que a matança, a tortura e o exílio em massa se tornaram experiências do dia a dia que não mais notamos. Os 31 anos desde o assassinato do arquiduque austríaco em Sarajevo até a rendição incondicional do Japão devem parecer uma era de devastação comparável à Guerra dos 30 anos do século XVII na história alemã. E o que aconteceu após 1945, hein? Deixe aqui nos comentários o que você sabe sobre a Segunda Guerra Mundial, algumas peculiaridades do conflito e sugestões para os próximos vídeos aqui do canal. Um abraço e até!